O problema da retrocompatibilidade do Switch 2. Vamos ver esse vídeo aqui do meu querido Dudu. Vamos ver aqui o que ele vai falar da retro. Não sabia que estava tendo alguns problemas na retro do Switch 2. Vamos ver. Nesse vídeo eu queria reportar pra vocês um problema que eu notei quando eu fui jogar games de Switch 1 no Switch 2 em modo portátil, no caso de games que não tem um patch de atualização específico para o Nintendo Switch 2, ou seja, games que estão rodando no Switch 2 como eles foram feitos para rodar no Nintendo Switch 1. E novamente, isso em modo portátil. Eu notei esse problema que eu vou relatar pra vocês quando eu comecei a jogar um game chamado de Triangle Strategy. Eu tenho que jogar Triangle Strategy. Mas só no portátil? Por que só no portátil? Que é um jogo que tem uma pixel art muito bonita. Esse jogo é muito bonitinho, cara. Em teoria, e que no Switch 2 estava bem borrado na minha percepção. Eu achei esquisita a situação, aí eu testei o game no Switch 1, ao invés de jogá-lo no... Pô, pior que ele tá mostrando assim, tá parecendo legal pelo fato de que parece que tá num efeito de CRT. Não sei se é do jogo ou se é da câmera gravando a tela do celular. No Switch 2, através da retrocompatibilidade, e no Switch 1 o game estava bem bonito, com os pixels bem definidos e bem crocantes. E aí, cá estou para relatar o problema para vocês, e eu filmei a tela do meu Switch 2 para tentar mostrar para vocês o problema dos games de Switch 1 rodarem no Switch 2 no modo portátil, Opa! com a resolução não muito bem definida, mas isso é muito difícil de demonstrar, ok? É mais fácil de notar na vida real. Tem um... Será que é tipo o que acontece com a CRT, né? Que você vai jogar um jogo pixel art na CRT, é totalmente diferente do que você jogar numa tela normal, né? Tem até emulações pra você fazer esse efeito CRT, mas não é igual você jogar numa CRT, né? Pelo menos a maioria dos efeitos. E... isso em mente, mas o que estou relatando aqui? Jogos de Switch 1 no Switch 2 em modo portátil, no caso de games que não tem patches de atualização para rodarem melhor, no Switch 2 esses games estão rodando com o visual mais borrado do que deveriam. E o motivo para isso acontecer é muito simples. A tela do Switch 1 é 720p, a tela do Switch 2 é 1080p. E 720p e 1080p são resoluções que não conversam bem dentre si. O 1440p recebe bem o 720p, porque o 1440p é 2 vezes o 720p nos dois eixos. O 4K recebe muito bem o 720p também, porque ele é 3 vezes o 720p nos dois eixos. O 1080p ele trabalha bem dentro do 4K, porque 1080p vezes 2 nos dois eixos dá 4K. Mas... Mano, resolução é um negócio que muda muito quando você tem uma maior, né, cara? É bizarro. Tem jogo que, tipo, ele é feinho, só de você... Aquele jogo em emulador, tá ligado? Você pega um jogo de Play 2, Play 1, você melhora a resolução, o negócio é outra coisa, tá ligado? É muito bizarro a resolução. Pra chegar no 1080p partindo do 720p, a gente não tem aí um multiplicador integral. E nisso a gente acaba tendo problemas na hora de transformar as resoluções. É uma aula legal. Bacana isso daí. Eu não sabia desse negócio de... E aí onde que você nota mais claramente esse problema? Quando você vai jogar um game que tem os pixels muito bem definidos... Joguem Unicorn Overlord. Nossa, esse jogo é muito maravilhoso. Principalmente na hora de ler um texto pequeno na tela. O texto não fica tão definido quanto ele deveria. E isso, pelo menos no meu caso, me chama muito a atenção. É um constante incômodo perceber, né, que as resoluções não estão conversando dentre si. Deve dar um desconfortinho pra ler, né? Cara, só da legenda, dependendo de ser pequena, eu já tenho desconforto. Quando você joga na TV e o jogo não deixa aumentar a legenda, nossa... Eu quero xingar a mãe dos devs quando não tem uma opção de você aumentar a legenda. Eu que sou míope, mano, eu fico cansado. Eu fico cansado mentalmente de jogar jogo com legenda. Esse é um problema que talvez nem todo mundo note, ou mesmo aqueles que notam o problema talvez não se incomodem, mas pra quem nota e se incomoda, esse é um problema grande. Então eu tô aqui pra relatar isso na expectativa de alertar os que pretendem jogar games de Switch 1 no Switch 2, saibam que este problema... Mano,
Joga Unicórnio existe no Overlord. momento, Vou mas falar eu creio 500 que é um vezes. problema que é facilmente solucionado pela Nintendo. patch, né? Então, por exemplo, uma forma de solucionar esse problema seria forçar que os games de Switch 1 no Switch 2 em modo portátil rodem como se eles estivessem rodando no Switch 1 no modo dock. Ou seja, dá pra fazer a resolução 1080p no Switch 2. Ah, verdade. É por isso que ele falou do modo dock, é verdade. A resolução aumenta lá. Eu não tinha esquecido esse detalhe. Dá pra fazer, dá pra fazer. O problema é que, e se o jogo acabar tendo uma certa algum problema de desempenho, né? Será que isso pode acontecer? O ideal seria você ter uma opção, talvez, né? Forçar a 1080p, sei lá, o Nintendo Switch 1. Você vai lá na opção, você muda. Aí se tiver zoado, você troca, né? Não sei se é bom desse ponto de vista. Não faço ideia. Dessa forma, 1080p cabe bem na tela do Switch 2, cabe perfeitamente bem. Ou a Nintendo pode aí na camada de emulação que existe para fazer a retrocompatibilidade dos games de Switch 1 no Switch 2, fazer um código que force o 1080p nos games. Enfim, é um vídeo simples, não é super elaborado, mas eu queria compartilhar esse problema com vocês, que eu sei que alguns não vão nem perceber e talvez pensem que é uma bobagem eu compartilhar esse vídeo aqui publicamente, mas ao mesmo tempo eu sei que para as pessoas que fazem questão de ter os pixels crocantes na tela e que notam e se incomodam quando existe um desencontro de resoluções, esse é um problema que precisa ser exposto. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Ah, legal, legal. Mas foi interessante, inclusive, o fato das resoluções lá. Eu sou um cara que eu sou meio burrão pra perceber algumas coisas. Eu tenho muito amigo que chega, cara, olha esse jogo aqui, você tá vendo? Isso aqui tá com ghosting. Aí eu fico tipo assim, eu não tô vendo nada. Foram poucos casos raríssimos que eu vi algum tipo de ghost em tela. Pra quem não sabe, ghost é, por exemplo, você bateu com o personagem, você vê que vai ficar tipo um rastro. Mano, eu não noto ghost, eu tenho um sério problema pra não notar ghost, tá? Não sei, mas tem muito jogo que o cara fala, você viu que tava com ghost? Eu falei, não vi, cara, não vi. Né? Não sei se é esse o caso aí também, né? Se dá pra perceber essas resoluções borradas. Mas eu acredito que, se você não perceber, talvez em texto deva dar pra perceber, sim, essa estranheza, né? Eu vou jogar o Unicórnio Overlord no Switch 2 depois pra ver. Eu tenho Disgaea. Eu tenho Disgaea 5 também aqui, que eu acho que tem letrinhas, né? Depois eu vou instalar pra testar pra ver, né? Mas é isso, meu povo. Basicamente é isso. Vídeo bacana, curtinho, né? Mas valeu, falou.